eu sou Juliana Santiago, sou neurologista especialista em esclerose múltipla. Atualmente, eu atuo como preceptora do Instituto da Previdência dos Servidores de Minas Gerais, sou professora de neuroanatomia da Faculdade de Ciências Médicas de Minas Gerais, sou coordenadora do Centro de Tratamento em Esclerose Múltipla da Rede Mater Dei e pertenço à equipe acadêmica do CIEM na UFMG. Hoje nós vamos falar sobre alguns temas extremamente importantes e que existem inúmeras dúvidas a respeito da esclerose múltipla. Para vocês que me acompanham, vocês sabem que um assunto que eu gosto muito é falar sobre gestação, e um dos nossos focos hoje será esse. Então, aqui no consultório, uma das dúvidas mais comuns que eu escuto dos pacientes, especialmente após o diagnóstico de esclerose múltipla é: doutora Juliana, a paciente com esclerose múltipla pode engravidar? E a resposta é sim. Há algumas décadas atrás, essas pacientes, infelizmente, muitas das vezes, tiveram o seu desejo de ser mãe interrompidos por dúvidas a respeito da esclerose múltipla e da gestação. Com a evolução do conhecimento, viu-se que as pacientes com esclerose múltipla podem sim engravidar. Uma vez que elas descobrem que elas podem engravidar, a seguinte pergunta geralmente vem: mas o que eu devo fazer? Com o que eu devo me preocupar? E a palavra-chave é planejamento familiar, planejamento gestacional. As pacientes com esclerose múltipla podem engravidar se assim elas desejarem. Entretanto, para a segurança da mãe e do bebê, é fundamental que essa gestação seja feita de forma planejada. Como que habitualmente isso é feito? Numa consulta é importante a gente entender: a paciente quer engravidar? Sim ou não? Se ela não quer, é fundamental que ela utilize método contraceptivo e seja cuidadosa, porque algumas das medicações para esclerose múltipla não podem ser utilizadas durante a gestação e algumas, inclusive, oferecem risco ao bebê. Agora, se a paciente deseja engravidar, a próxima pergunta é: em quanto tempo? Se a paciente fala que já é imediatamente ou nos próximos meses, nós iremos fazer uma programação utilizando esse tempo. Se ela fala que é em 2 anos, 3 anos, nós também poderemos fazer uma programação usando um tempo maior de planejamento. E aí a pergunta que geralmente as pacientes falam é: quanto tempo antes, doutora Juliana? Idealmente eu devo sinalizar para o meu médico que eu desejo engravidar. Considerando as medicações que nós temos atualmente, considerando o conhecimento que nós temos na literatura, a literatura fala pelo menos 24 meses. 2 anos é o tempo ideal para que a gente possa fazer um planejamento usando diferentes recursos. Ah, mas eu não tenho esse tempo. Eu já estou um pouco mais velha, eu desejo engravidar nos próximos 6 meses. Ok, então a sua gestação será individualizada e nós faremos o planejamento. Então, respondido a principal dúvida, se as mulheres com esclerose múltipla podem engravidar ou não, um outro ponto fundamental é: a doença piora durante a gravidez? A gravidez pode fazer com que eu tenha mais surtos e acumule incapacidade? Um estudo original publicado por Confravô em 1998 mostrou que durante a gestação, especialmente ao longo do terceiro trimestre, o risco de surto reduz. A gravidez gera uma imunotolerância na paciente, no sistema imune da paciente, e com isso o número de surtos diminui.
Depois do parto, especialmente no 3º mês pós-parto, o risco de surto aumenta por uma reconstituição, vamos dizer assim, do sistema imune pós-gravidez. Então, eu gostaria muito de discutir isso com vocês. Por quê? Porque a gente escuta muitos pacientes falando: a gravidez protege, não precisa tomar medicamento durante a gravidez, posso ficar sem medicação até engravidar. Isso é verdade? Não. Depende da paciente. Apesar da gravidez reduzir o risco de surto, dependendo da gravidade da doença apresentada pela paciente. Então, exemplo, uma paciente que tem um número de surtos aumentados nos últimos 12 meses. Uma paciente que tem atividade de ressonância com novas lesões na ressonância recente ou lesões que captam contraste. Pacientes que têm especialmente características de alta atividade de doença, esse fator protetor da gravidez pode não ser suficiente para proteger a paciente durante a gravidez. Especialmente se essa paciente ficou muitos meses sem tratamento até engravidar. Além disso, nós temos que lembrar que no pós-parto há um aumento do risco de surto. E existem evidências na literatura de até 50% das pacientes terem atividade radiológica no ano subsequente à gravidez. Então, por que eu estou falando isso para vocês? Para que a gente discuta a importância de um planejamento gestacional, para que a paciente tenha a consciência de sinalizar para o seu médico que ela deseja engravidar, para que ele faça um planejamento gestacional adequado, para que ela use medicação até engravidar ou até mesmo durante a gravidez, dependendo do medicamento, para redução de riscos. Quais são os desafios da paciente com esclerose múltipla que deseja engravidar? O desafio é cumprir esse planejamento familiar gestacional de maneira adequada. Atualmente, nós temos inúmeras medicações para esclerose múltipla. Isso mudou o curso da doença, a perspectiva das pacientes, de uma forma positiva. Essas medicações, o uso dessas medicações é um ponto fundamental na discussão do planejamento gestacional. Porque existem medicamentos que não podem ser mantidos até a gravidez e que, inclusive, devem ser retirados com antecedência antes da retirada do método anticoncepcional, por oferecerem riscos à gestação. Já existem medicamentos que podem ser utilizados até a paciente engravidar e serão retirados durante a gravidez. E existem medicamentos que nós já temos dados na literatura que mostram uma segurança de serem utilizados durante a gestação. Então, a escolha da medicação adequada, de acordo com as características de doença apresentadas por aquela paciente e a decisão de até quando a paciente irá usar o medicamento é um dos pontos fundamentais na decisão do planejamento gestacional. Essa paciente, claro, antes de engravidar, deve ir ao obstetra, deve fazer os exames laboratoriais de rotina, deve iniciar a reposição de vitamina D, se ela ainda não o faz, e de ácido fólico, 3 meses antes da gravidez. Esses são recomendações para todas as mulheres que desejam engravidar. Além disso, ela deve ter discutido com o seu neurologista assistente o uso ou não da droga modificadora de doença durante a gravidez. E na gravidez é importante que ela seja acompanhada, para que tenha um trabalho em equipe entre
o neurologista e o obstetra, porque dúvidas naturalmente surgirão. E quais são as principais? Se eu tiver um surto durante a gravidez, eu posso fazer pulsoterapia? Eu recebi essa pergunta recentemente aqui no consultório. É seguro fazer pulsoterapia durante a gravidez? E a resposta é sim. Os estudos mostram que a pulsoterapia com metilprednisolona, que é a medicação que nós usamos na pulsoterapia, ou seja, com um corticoide não fluorado, é segura durante a gestação. Existem alguns estudos que mostram um aumento do risco de lábio leporino, fenda palatina no primeiro trimestre de gestação associado à pulsoterapia. Isso foi mostrado em animais e com corticoides fluorados, e não é a metilprednisolona. Então, de uma forma em geral, fazer a pulsoterapia durante a gestação é sim seguro. Doutora Juliana, todo surto precisa ser pulsado? Depende. O paciente, ele é único, ele precisa ser avaliado de forma individual. Então, existem surtos que, às vezes, são tão leves e como o surto tende a ser autolimitado e a recuperar, que o neurologista pode avaliar com o paciente e optar por não fazer a pulsoterapia, especialmente se for nos primeiros 3 meses de gestação. Agora, em caso de surtos mais graves, surtos que têm um déficit mais incapacitante, o neurologista pode optar por fazer a pulsoterapia, e nós sabemos que, de acordo com a literatura, ela é considerada segura. Uma outra dúvida muito comum das pacientes é: posso ter parto normal? Há indicação de se fazer cesariana por eu ter o diagnóstico de esclerose múltipla? E a resposta correta é: a indicação é obstétrica. Não é porque uma paciente tem diagnóstico de esclerose múltipla que ela precisa fazer cesariana. O obstetra avaliará e, se essa paciente tiver condições obstétricas de um parto normal e assim o desejar, ela poderá ter o parto normal. Então, a gente precisa conversar sobre esses assuntos para que esses mitos sejam quebrados, para que pacientes não recebam condutas inadequadas. E em relação à anestesia, posso receber anestesia para o parto normal? Eu não quero sentir dor, eu escuto isso com frequência e é totalmente compreensível querer a anestesia. E a resposta também é sim, a paciente com esclerose múltipla pode receber a anestesia peridural, a raquianestesia, se for necessário. Não há uma contraindicação absoluta em se fazer a anestesia, a raquianestesia ou a peridural em pacientes com esclerose múltipla. Eu já recebi pacientes que o anestesista disse que ela não poderia receber uma raquianestesia ou uma peridural por ela já ter tido lesão medular. E isso não é automático. Isso não se aplica. Mesmo que a paciente já tenha tido lesão medular da esclerose múltipla, inflamatória desmielinizante da esclerose múltipla, não é uma contraindicação absoluta a ela receber anestesia para ter um alívio durante o parto. Alguns estudos falam que é preferencial a peridural em relação à raquianestesia e que, caso seja feita a raquianestesia, que um anestésico chamado bupivacaína seja preferencialmente evitado. Então, as mulheres com esclerose múltipla podem sim engravidar, se assim o desejarem. A chave é o planejamento gestacional para maior segurança da mãe e do bebê. Durante o parto, durante a gestação, caso seja necessário, a paciente pode receber pulsoterapia.
E no parto, a indicação é obstétrica e, se a paciente desejar, ela pode receber a anestesia. Esses todos são pontos fundamentais. Dúvidas comuns das pacientes durante o período pré-gestacional ou gestacional. Uma vez passado o parto, chega o momento da amamentação. E as pacientes têm muito essa dúvida, se elas poderão amamentar. A gente sabe que depende do tipo de medicamento que a paciente está utilizando. Atualmente, justamente por nós sabermos que no pós-parto, especialmente em torno do 3º mês, há um aumento do risco de surto. O recomendado é que a gente faça um retorno rápido do tratamento da esclerose múltipla para a paciente. Todo remédio para a esclerose múltipla pode ser utilizado concomitantemente à amamentação? E a resposta é não. Existem alguns medicamentos que passam em maior proporção pelo leite e podem oferecer algum risco ao bebê. Então, essa decisão também terá que ser individualizada. O médico terá que ver qual é o medicamento que ele vai utilizar no pós-parto e se esse medicamento é compatível com a amamentação ou não. Eu vou dar alguns exemplos para vocês. Nós sabemos que as medicações orais, elas são moléculas pequenas e por isso elas têm uma taxa de exposição maior através do leite. A gente avalia isso através do que a gente chama de relative infant dose, que é uma dose a que o bebê será exposto num período de 24 horas. Então, as medicações orais, por serem moléculas pequenas, geralmente vão passar mais pelo leite e atualmente não é recomendado quem usa uma medicação oral amamentar. Medicação oral para tratamento da esclerose múltipla, no caso. Já os anticorpos monoclonais, eles são macromoléculas, eles são moléculas grandes. Então, eles têm uma passagem através do leite, geralmente muito menor. Como que a gente faz? Habitualmente, a gente espera 14 dias do pós-parto, que é a fase de colostro, que é quando tem uma maior passagem da imunoglobulina G. E a partir do 15º dia, que a gente sabe que o leite é constituído predominantemente por IgM e por IgA, a concentração de IgG é muito baixa, o paciente então pode programar as aplicações ou as infusões do seu anticorpo monoclonal. E sim, após discutir o risco-benefício entre mãe, neurologista, pediatra, ela, se assim desejar e se sentir segura, ela poderia amamentar. Então, aquele mito de que nenhum medicamento é compatível com a amamentação, se eu retornar à amamentação, necessariamente eu não poderei tratar a esclerose múltipla, é mais um que a gente retira aqui hoje nessa nossa conversa. Um outro ponto interessante da amamentação, que é uma boa notícia para as pacientes com esclerose múltipla que ainda não sabem, é que a amamentação tem um efeito protetor. Alguns estudos mostram que a amamentação exclusiva por um período de 2 meses oferece uma certa proteção às pacientes para surto por um período de 6 meses, ou seja, a mãe que amamenta exclusivamente também tem uma proteção da amamentação em relação a surto, a risco de surto. E aqui tem um ponto importante também a ser discutido. Às vezes, as pacientes ou até os próprios médicos falam: tem a gravidez, tem a proteção durante a gravidez, tem a proteção da amamentação. E acabam tendo uma postura mais passiva em não reavaliar o retorno do medicamento, em não discutir com a paciente sobre o retorno do medicamento. De novo, eu volto a falar, esse efeito protetor, ele pode não ser suficiente para a paciente.
especialmente para aquelas pacientes que têm uma doença mais inflamatória, que tiveram surtos recentes antes da gravidez ou até durante a gravidez, que tiveram atividade radiológica de doença, que são novas lesões T2 ou T1 com contraste. Então, nós precisamos avaliar isso individualmente, porque uma parcela significativa das pacientes se beneficia do retorno do tratamento no pós-parto, na fase de amamentação. E por isso será fundamental no seu planejamento gestacional você já discutir com o seu médico qual medicação é compatível com a amamentação, para que você possa conciliar as duas coisas, a amamentação e o tratamento da esclerose múltipla, para aumentar a segurança e reduzir o risco de surtos, que é uma atividade clínica, ou de atividade radiológica. Pulsoterapia durante a amamentação. Essa é uma dúvida comum. Se o paciente tiver surto amamentando, se ela pode fazer pulsoterapia. E sim, ela pode fazer pulsoterapia. Não há um aumento de risco significativo relacionado à pulsoterapia durante a amamentação. Alguns artigos sugerem um intervalo entre o término da pulsoterapia e a amamentação de 4 horas. Mas a paciente pode fazer pulsoterapia sem necessariamente ter que cessar a amamentação pelos 3 ou 5 dias da própria pulsoterapia. A ressonância, outra dúvida comum, ela também pode ser feita durante a amamentação, não tem problema. No passado, preconizava-se um intervalo de 24 horas entre a ressonância e a amamentação pelo uso do gadolínio, mas os últimos estudos mostraram que não há necessidade desse intervalo. Inclusive, o Colégio Americano de Obstetrícia também diz que não há necessidade desse intervalo. Caso a ressonância precise ser feita durante a gestação, o gadolínio não pode ser utilizado. Ele oferece efeitos tóxicos deletérios ao feto. Então, o primeiro ponto que eu sempre explico para os pacientes é avaliação de risco-benefício. Só faz sentido fazer ressonância durante a gestação se ela for mudar a conduta, se ela for trazer uma informação que traga uma mudança de conduta. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é durante a gestação, se for feita, não pode se utilizar o gadolínio. Já durante a amamentação, ela pode ser feita e dessa vez com o gadolínio. Então, todos esses são pontos muito importantes a respeito de planejamento gestacional, gestação e pós-parto, que nós precisamos conversar e é fundamental que as mulheres se informem. Um outro ponto importante, dúvidas frequentes que eu recebo aqui no consultório, é das famílias que vivem com o diagnóstico de esclerose múltipla. Então, o diagnóstico da esclerose múltipla, claro, ele é um diagnóstico do paciente, é ele quem sabe como é vivenciar aquele diagnóstico e aquela experiência, mas naturalmente as pessoas que estão ao seu redor, especialmente os familiares, são afetados por esse diagnóstico. E essa é uma dúvida comum. Como lidar com a minha família? Como a família geralmente também traz essa dúvida. Como eu devo lidar com o paciente? E aqui não tem uma resposta única. Cada paciente tem a sua individualidade, a sua personalidade, o seu estilo de vida. E isso tudo deve ser levado em consideração. Mas o que eu sempre falo aqui no meu consultório, nos centros onde eu sou preceptora, onde eu coordeno e também na internet, é que o conhecimento é o caminho. Então, o conhecimento do que é a doença esclerose múltipla, como ela funciona,
quais são os tratamentos e como eu devo lidar com a doença, já é uma luz enorme no caminho do paciente e da família do paciente. Quebrar os preconceitos, esclarecer os conceitos errados é um ponto fundamental para uma vida melhor do paciente e dos familiares. O que eu observo na minha prática clínica é que muitas vezes, principalmente no início, as pessoas evitam conversar sobre o diagnóstico da doença. Até porque muitos familiares têm o conceito ainda de ser uma doença sem tratamento, de ser uma doença que necessariamente irá incapacitar, conceitos que são equivocados. Então, por esses conceitos equivocados, há uma falta de diálogo. E nesse momento, o diálogo é fundamental. O paciente expressar como ele se sente, o paciente explicar o que o incomoda, para que a família entenda, é fundamental. E a família também trazer as suas dúvidas, explicar como ela se sente e buscar um aconselhamento de como ela deveria agir. Esses dois parâmetros, essas duas vertentes são fundamentais para que a convivência, para aquele período que é tão difícil do momento diagnóstico, ele se torne mais leve, ele se torne menos difícil, tanto para os pacientes quanto para os familiares. Então, eu vou dar alguns exemplos de situações que eu já vivenciei aqui no consultório e que eu percebi assim, o quanto essa conversa que nós estamos tendo aqui, essa conversa entre familiar, paciente e médico é importante. A dica para os homens, no caso, os parceiros das pacientes com esclerose múltipla, é que eles também se informem, né? É a mulher que gesta, mas a gravidez é dos dois, né? Aquele filho é do casal. Então, é fundamental que o homem esteja envolvido no processo e que ele se informe também sobre todas essas questões do planejamento familiar, para que ele possa auxiliar a mulher, né, a gestante, nesse período que é tão importante da vida dela e que tantas mudanças acontecem, né, no corpo, na parte psíquica, e que esse apoio naturalmente fará o período ser ainda melhor. Em relação aos homens que têm esclerose múltipla, eles não têm também uma contraindicação a terem filhos. Os estudos mostram que a esclerose múltipla não reduz a fertilidade de uma forma significativa e o risco, tanto do homem quanto para a mulher, de passar esclerose múltipla para o seu filho varia na literatura entre 2% a 3%. Então, é um risco baixo de passar a esclerose múltipla para o filho. A esclerose múltipla tende a ser esporádica, né? Não é comum uma doença familiar. Até pode acontecer, mas não é o mais comum. Em relação às medicações, a maioria das medicações não terá interferência para os homens com esclerose múltipla. Eu digo medicações específicas para o tratamento da esclerose múltipla. Mas é fundamental que esse homem também sinalize para o seu médico que ele, e juntamente, né, a sua parceira, está planejando uma gestação, para que o médico possa acompanhar e esteja em conjunto com eles nesse período. Existem estudos, revisão da literatura e meta-análise, que mostram que esses tratamentos para engravidar e fertilização in vitro não aumenta risco de surto em paciente com esclerose múltipla. Então, essas pacientes, caso desejem fazer congelamento de óvulos, ou fazer fertilização in vitro, não há uma contraindicação. Os dados de literatura mostram que não há um aumento significativo do risco de surto ou atividade radiológica. Tem alguns artigos que sugerem
que quando esse protocolo para a ovulação é feito com agonista do GnRH, poderia ter uma correlação com o aumento do risco de surto. Tem outros estudos que não mostram esse mesmo achado, mas quando a gente discute com especialistas nessa área, o que eles dizem é que hoje é menos comum utilizar a agonista do GnRH nessa indução para fertilização. Então, o que a gente orienta quando a gente discute, né, com o ginecologista obstetra que vai fazer o procedimento, são esses pontos, mas não há uma contraindicação. A grande questão que tem que ser discutida é em relação ao congelamento específico de óvulos, né, é o medicamento que o paciente está usando, se ele tem algum potencial teratogênico. Aí isso é importante ser discutido, considerando que o óvulo será retirado, se tem algum potencial teratogênico, se aquele medicamento poderia influenciar no óvulo daquela paciente.